Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre o pai de Elvis Presley, Vernon Presley. Bom, para quem não sabe, né, minha opinião particular, eu não gosto muito de Vernon, tá? Eu vejo ele com muitos maus olhos. Vamos falar direto e reto. Então, ele era um cara folgado, né? Enquanto o Gladys trabalhava, dava duro, se dedicava à casa. Ele foi lá, cometeu estelionato, foi preso. Então Gladys teve aquela super proteção com Elvis, não só por causa de ter perdido um filho gêmeo de Elvis Presley, né? Que era o Jesse Garon. Mas também porque Vernon era descabeçado, certo? Então ela precisava cuidar de tudo. Ela era o homem e a mulher, o pai e a mãe. Ela tinha que pensar na responsabilidade que Vernon não tinha, que seria o dever dele. Então, ela fez de tripas coração, cuidou de tudo e ela supriu todas as necessidades, tanto materiais quanto emocionais, de Elvis, né? Então, Vernon era bem aproveitador, segundo meu ponto de vista. Não era lá aquelas coisas, tá? Então, a gente já falou bastante coisa sobre a Priscila, ex-mulher de Elvis Presley, que muitas pessoas não gostaram, mas foram só verdades, né? Se você quer ser odiado, diga a verdade. Então, eu, infelizmente ou felizmente, estou aqui para dizer as verdades. E Vernon também não era flor que se cheire, certo? Outro ponto importante é que não há relatos, ou eu pelo menos nunca li nada sobre Vernon trair Gladys, mas era óbvio que ele traía e muito. Por quê? Inclusive, quando eles estavam na Alemanha, ele começou a sair com a Dee Stanley, né? Que era uma mulher casada. E antes disso, provavelmente, na minha concepção, ele já fazia isso não só com Dee, mas com outras mulheres. Tanto porque tem muitos relatos biográficos que Vernon e Gladys brigavam muito. Então, diz que as moças, né, ficava um monte de gente parado na frente da casa quando Elvis começou a ficar famoso e rolava muita briga, né? Você ouvia Gladys gritando e Vernon sempre com a vozinha baixa, aquela falsidade para fingir, olha que mulher louca. Vocês devem conhecer isso, né, mulherada? Os homens fazem aquela carinha de santo, mas estão aprontando. E a mulher vai lá e faz o barraco, fica de mal na história. Então, assim que eu enxergo o Vernon, tá? O que que acontece? Ele devia ficar paquerando as mulheradas, não sei o que, a Gladys rodava baiana, né? Descia do salto, parecia que ela era loucona. Mas ela estava ali brigando por causa disso, né? Tem relatos disso biográficos. Não que ele estava saindo com alguma mulher, mas ele ficava paquerando, ele se achava, entendeu? Então, ela pegava a panela de feijão, jogava na cabeça dele. É uma coisa óbvia que ela tinha que fazer mesmo. Eu apoio total. Por quê? Porque ele ficava ali se achando nas custas ali do filho, né? Ele tava se achando boyzão. Então ele deve ter traído pra caramba a Gladys. E ela doente, aquela época que depois foram para a Alemanha acompanhar Elvis. Lá ele conheceu Dee Stanley e praticamente, assim, nem acabou de Gladys ser enterrada, né? Foi assim, logo após a morte de Gladys, a mãe de Elvis, e Vernon, seu pai, já arrumou uma substituta. Tipo, nem disfarça, né? Ela era a Dee Stanley. Então, a Dee Stanley tinha um marido que se chamava Bill Stanley. Ele era sargento e ele e a sua família estavam também na Alemanha nessa época.
E a Dee com o Bill tinham 3 filhos pequenos, né? O Billy, Rick e o David Stanley. Então, para ver como a treta era assim. Então, eu não vou com a cara do Vernon. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, para quem não sabe também, aconteceu uma espécie de uma venda. Literalmente, o Bill Stanley vendeu sua mulher para que Vernon ficasse com ela. O negócio é, sabe, surreal. As custas sempre do dinheiro de Elvis Presley. Então, o coronel sugou o Elvis, a Priscila no mesmo naipe, até pior, porque ela tá até hoje sugando tudo sobre ele, mesmo sendo ex-mulher. O cúmulo do absurdo, né? E Vernon também levou bastante vantagem em cima do Elvis, né? Então, o Bill Stanley, gente, ele abriu mão de sua mulher, Dee Stanley, e dos seus 3 filhos pequenos, né? E também para ele manter sua boca fechada sobre o que estava acontecendo. Na época, em 1960, né? Ele levou 250 mil dólares, que corrigido para 2023 dá algo em torno de 2,5 milhões de dólares. E ainda convertido em reais, seriam 13 milhões de reais. Tem noção de quanto é esse dinheiro? Então, também levou um carro 0 quilômetro todos os anos. O Bill Stanley, para que ele aceitasse que sua mulher se separasse dele e ficasse com o Vernon, levou os 3 filhos e malicuia, entendeu? Então, gente, o negócio era lascado, sempre às custas de Elvis. Porque Vernon trabalhou alguma vez na vida? Não, né? Biquinho aqui, biquinho ali, a Gladys sempre se lascando, a mulher ficou doente, mal deitou no caixão, ele já estava pegando outra assim escancaradamente, os dois traindo, né? Porque ela era casada. Antes eu não sei, não posso afirmar, né? Mas provavelmente estavam traindo-se mutuamente ali, traindo a Gladys e traindo o Bill Stanley, certo? Aí Gladys morreu, já escancarou, pagou pro homem para ficar com a mulher e ficaram felizes para sempre, como se nada tivesse acontecido. Um cara, olha, nojento esse Vernon, tá? Falei tudo. Pronto, falei. E como a gente vê em muitas biografias, por exemplo, em Elvis e a Máfia de Memphis, que é uma boa biografia, que tem detalhes surreais. Então a gente vê o seguinte, que muitas coisas aconteceram na Alemanha infelizes, coisas infelizes, né? Quando Elvis ficou estacionado em uma base americana na Alemanha, infelizmente, ele conheceu a Priscilla Beaulieu. Sei lá como é que fala esse nome. Não só isso, infelizmente, a sua mãe veio a óbito, né? Foi uma coisa assim muito marcante para ele e uma tragédia, vamos dizer, né? Morreu de uma doença. E não só isso, se não bastasse, também o seu pai, Vernon, conheceu a Dee Stanley, que era a esposa de um sargento que era casada e tinha 3 filhos pequenos. E tudo isso impactou, nossa, assim, tremendamente a vida de Elvis, né? Foi um outro ponto, né? Como a gente sempre falou já ali da Priscila e da morte de Gladys, também teve esse ponto do Vernon, que é bom a gente fazer um vídeo aqui e ressaltar sobre isso, porque o bicho não era flor que se cheire, não, tá? Então, através da voz de Marty Laker, também Billy Smith e de Lamar Fike, tá? Marty Laker. Elvis não gostou de Dee Stanley desde o início. Ele questionou a sinceridade dela, pode-se dizer. Billy Smith diz: a coisa de afastou Elvis de seu pai.
Vernon estava saindo com mulheres mais jovens e foi muito rápido depois da morte de Gladys. Elvis se ressentiu muito disso. E Lamar Fike diz: Vernon começou a pular em tudo o que se movia no dia seguinte à morte de Gladys. Voltamos para Fort Hood e eu estava fazendo algo no quarto e Elvis entrou e disse: Onde está o papai? E eu sabia onde ele estava. Vernon pegou uma loira que veio até a casa e ele estava forunfando com ela. Mas eu disse: ele foi a algum lugar com alguém? E Elvis respondeu: O que você quer dizer com alguém? Quem é alguém? Então eu disse: apenas alguém. Bem, mal tinha saído da minha boca quando Vernon estaciona na garagem. Já era noite e ele saiu do carro com ela e começou a caminhar em direção à casa. Elvis disse: Quem é essa? E eu disse: Eu não sei. É apenas alguém que Vernon disse que conhece. Bem, Elvis começou a me questionar e me acusou de proteger o seu pai. Eu disse: Não, não estou protegendo seu pai. Ela veio aqui, ele a pegou e provavelmente transou. Que diabos? Elvis disse: Seu filho da PPP. E eu disse: Você me perguntou, não foi? Vernon entrou e Elvis disse: Papai, eu quero falar com você. Eles voltaram para o quarto e você nunca ouviu tanta hesitação em sua vida. Elvis disse: Agora olhe, mamãe não está enterrada há uma semana. Teremos algumas mudanças aqui. Então Vernon foi para a Europa e as coisas pioraram. Quando ele começou a namorar Dee, Elvis brigou com ele por causa disso. Então ele pensou: Papai está sozinho, ele precisa de alguém. Então ele finalmente disse: Tudo bem, traga ela para casa. Havia um pequeno quarto ao lado da sala onde Vernon ficava. Vernon levava Dee para lá e quando eles começavam a bater, Dee começava a gritar, né? De prazer. Deus Todo-Poderoso, ela gritava tão alto que você poderia ouvi-la por toda a casa. Elvis ficaria 16 tons de vermelho. Estávamos na sala de estar e ele olhava para mim e dizia: Eu não aguento isso. Está me deixando louco. E ele simplesmente subia as escadas. Vernon saía do quarto cerca de 20 minutos depois e era pura arrogância e sentava-se lá como se nada tivesse acontecido. Uma vez, Elvis disse: Papai, você precisa levá-la para o carro ou levá-la para algum lugar. Não faça isso aqui. Todo mundo na casa está ouvindo os urros que ela solta. Mas ficou cada vez pior. Uma vez eles passaram mais de uma hora lá dentro e Elvis tinha cerca de 15 pessoas na casa. Quando Dee começou a gritar, Elvis se levantou e começou a tocar piano tão alto que fez Liberace parecer um paraplégico. Ele bateu naquele piano até a morte, man. Então, né, pessoal, além de tudo isso aqui que a gente ouviu, além de tudo tem mais, né? Porque Vernon também sempre fez vista grossa aos abusos que Elvis sofria, né? O jeito que ele estava debilitado, Vernon não intervia de jeito nenhum. Os abusos por parte do coronel, Vernon também nunca chegou e falou assim: Olha, meu filho precisa descansar, não dá mais, tá? Não, né? Tipo, finge que não vê, deixa quieto, tá rolando uma grana alta. Então ele, né, foi muito conivente com o coronel. E ele também pisou muito na bola quando ele caiu no chaveco ali na insistência da Priscila para deixar ela tomar conta das coisas, né? O Vernon lá no seu leito de morte, né?
A Priscila dando em cima ali para ele passar no nome dela as coisas e ele, infelizmente, caiu no chaveco dela, né? Também deu outra mancada forte, fortíssima. Além do que, faltou falar ali na parte de Gladys e Vernon, né? Que eles tinham muitas brigas. Que Vernon, ele era agressivo, né? Ele batia em Gladys também. Ele era o mais forte, lógico. E Elvis vivia grudado, ligando para a mãe dele direto por causa disso também. Ele queria, né, certificar-se de que sua mãe estava bem. Inclusive, tem relatos, né, biográficos que relatam que Elvis diz que ele falava para Vernon: se você relar na mamãe novamente enquanto eu não tô aqui e tal, eu mato você. Então, Vernon não era flor que se cheira de jeito nenhum, né? Em 6 de julho de 1960, durante uma entrevista com o Memphis Press e Scimitar, Elvis disse o seguinte sobre sua nova madrasta, Dee Stanley: ela parece muito legal. Eu só tinha uma mãe e é isso. Nunca haverá outra. Espero que ela entenda isso e não teremos problemas. O pai de Elvis, Vernon Presley, casou-se com Dee Stanley em Hustonville, Alabama, em 3 de julho de 1960. Elvis não compareceu. E você, olhando para esse lado pessoal de Vernon, o que você acha de toda essa situação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E deixem sempre também o seu like nos vídeos, se inscrevam no canal e até a próxima. Muita gratidão e namastê!